Acho que deu uma bugada aqui. Deu uma bugada. Meu Chrome foi embora. Não, vou botar pra uma primeira casa. Vou botar de guarda. É diferente, não sai. Opa, deixa eu mudar. Oi, gente. Primeiramente, queria agradecer a todo mundo que está assistindo essa palestra e vamos para a palestra agora. Opa. A minha palestra é a nova era do desenvolvimento mobile. Primeiramente, vamos lá. Meu nome é Ruli Alves, né? Eu tenho 22 anos, sou desenvolvedor mobile desde 2017 e eu sou apaixonado por Java. Além disso, eu trabalho como desenvolvedor mobile na Iteris Consultoria e Software, que é uma empresa que eu gosto bastante, que eu sou muito apaixonado, né? Eu queria mandar um abraço pro pessoal da minha squad que está assistindo também. Então, quando eu comecei a desenvolver para mobile, no início era tudo React Native, né? Que foi lá para mais ou menos 2015 e tal, que o React Native estava em grande ascensão e por aí vai, né? Então, todo mundo, praticamente naquela época, só queria saber de React Native, né? E o React Native era um framework muito, muito utilizado. Eu lembro que naquela época eu comecei a desenvolver em React Native, só que acabou que foi um framework que eu não me dei muito bem, que eu não gostei muito, que acabou sendo, assim, meio que um ponto ruim para mim, né? Justamente por performance ou por vários outros pontos ali, né? Performance, o iKit, que eu não achava muito legal, era meio difícil ser fiel à plataforma, né? Dentre outros problemas. E a vida desenvolvendo com React Native era bem triste, né? Era bem tenso em alguns pontos. Por exemplo, às vezes a gente ia colocar um plugin novo no nosso aplicativo e o aplicativo todo quebrava, davam vários problemas, né? Justamente porque você não conseguia compilar e por aí vai. A partir daí, então, num belo dia, né, a Google pegou e criou o Sky. Né? Eu lembro até da propaganda do Eric Seidel, né, que tinha essa capa aqui, que era de uma palestra que ele deu na Developer Summit de 2015, onde ele falava do Sky ali, que era um framework revolucionário, e por aí vai, né, que seria uma experiência para você escrever seus aplicativos Android de uma forma bem legal. Né? E no começo o Sky era assim, né? Basicamente ele é um pouquinho diferente do que a gente tem no Flutter, né? Muita coisa foi simplificada, muita coisa mudou, né? Então o resultado final ficou bem legal. Né? E a proposta do Sky, qual era? Você escreveria sua UI, sua lógica de negócio e por aí vai com a linguagem Dart, né, que foi criada pela Google fazia um tempinho ali, né, com a proposta de dar uma matada no JavaScript. E a partir daí você usaria o Sky Framework, que usaria o Sky Engine, esse C++, né, e você conseguiria também se comunicar com APIs nativas da plataforma dessa forma também. E o desempenho prometido para o Sky eram 60 FPS, né? Ou 60 FPS ou nada. Era isso ou nada. E, basicamente, era uma questão ali bem revolucionária, né? Você ia oferecer até 120 FPS e tal, e 60 FPS em dispositivos que não suportassem 120. E, num belo dia, o Sky sumiu. Foi uma coisa que eu achei bem esquisita, mas parece que o projeto foi cancelado, alguma coisa aconteceu, que justamente nunca mais se ouviu falar do Sky. Né? E em 2017 ele ressurgiu como Flutter, né, que teve seu primeiro release preview ali em 2018. Né? Logo quando chegou o Flutter, eu lembro que eu estava trabalhando com React Native, que eu peguei e eu falei, nossa, eu tenho que ver esse framework. Eu tenho que experimentar, pelo amor de Deus. Eu acabei experimentando e gostando bastante, né? E o melhor era que a proposta do Flutter era adeus WebViews, adeus JavaScript, adeus HTML, né? A proposta era simplificar essas coisas, né? Então, uma das coisas legais que o Flutter tinha era justamente você não vai ficar puxando widgets nativos, que nem o React Native faz, ou você não vai ficar usando
HTML e CSS que nem os outros fazem, né? Ionic, por aí vai. Não, você vai pegar e você vai ter seus próprios widgets. E se você precisar se comunicar com a plataforma, você vai se comunicar pelos Platform Channels. Tá? Aí você conseguiria se comunicar com serviços da plataforma, né, como Bluetooth, áudio, sensores, câmera e por aí vai. E uma coisa que o Flutter tinha que era muito legal também era a fidelidade à plataforma. Né? Às vezes, quando você estava tratando com um framework híbrido, era meio difícil você ter uma fidelidade à plataforma ali, ou você dependia de UI-kits de terceiros, que às vezes não eram tão fiéis assim quanto a gente queria, e por aí vai. Então, foi um ponto que eu achei bem legal. Então, tem essas telas aqui, né, dos componentes desenhados pelo time da Google, que, nossa, são muito bonitos. E uma coisa legal também era que era muito fácil integrar o Flutter ao código específico da plataforma, né, que era uma coisa meio complicada nos outros frameworks, né. Então, tipo assim, você conseguia integrar de uma forma bem tranquila, tal, não ficava pesado, você não dependia de uma ponte, JavaScript para fazer isso, não. Você tinha um canal binário onde você conseguia invocar métodos Flutter da plataforma e invocar métodos da plataforma pelo Flutter também, né, fornecendo ali uma implementação. E o mais legal também era que você conseguiria também adicionar o Flutter a aplicativos existentes, né? Então, já tem um aplicativo existente, você consegue pegar, adicionar o Flutter dentro dele, usar views, combinar views nativas com views do Flutter e por aí vai. Né? Se não me engano, até o aplicativo da Nubank usa isso, né? Eles têm uma tela ali, né? Eles têm alguma tela, alguma coisa em Flutter. E, basicamente, simples assim, você consegue justamente colocar o Flutter dentro do nativo. Né? E basicamente você consegue controlar a navegação e vários outros aspectos do lado nativo, né? De uma forma bem tranquila. E o hot reload, o hot restart também funciona. Né? Então você vai conseguir ali ter toda a experiência de desenvolvimento que você tem com o Flutter, você conseguiria ter no nativo, colocando o Flutter dentro dele, né? Que é bem legal também. A partir daí também, além de colocar views nativas, né, dentro do quer dizer, views do Flutter dentro do nativo, você também consegue ter views que fazem uma cobertura parcial, como diálogos, views transparentes e por aí vai, né, o que é bem legal. E você também conseguiria colocar fragmentos, né, fragments do Android, por exemplo, que cobrem a tela parcialmente, faz navegação e por aí vai. E, além disso, o Flutter também simplifica a questão de você executar um código Dart em segundo plano. Né? Então, ele tem uma interface onde você vai registrar o hashcode de uma função ali, né, pelo get callback handle, e a partir disso você consegue recuperar esse hashcode do lado nativo e justamente fazer a chamada dessa função, né, que é uma coisa bem legal também. E uma coisa que o Dart tinha, que também era interessante, era a similaridade com outras linguagens, né? Então, por exemplo, aqui tem o Dart, Kotlin, Swift, TypeScript, então são bem parecidas. Então, para o cara que aprendeu o Dart ali, para ele pular para um TypeScript, ou para o Swift, ou para o Kotlin, também seria uma transição bem tranquila, já que eles têm uma sintaxe bem parecida. Né? E aqui seria, por exemplo, uma sintaxe do Flutter, né, normal, de alguns componentes, né? E justamente o Flutter acabou trazendo, digamos, uma revolução. Né? Porque no começo o Flutter era, digamos, um pouquinho criticado pelo pessoal de, não, mas como assim você não tem uma linguagem específica para desenhar UI? Como você desenha tudo com lógica de programação e por aí vai? Então, acabou que o Flutter causou uma revolução. Por quê? Porque esse jeito de escrever UI era bem tranquilo, era bem produtivo, e ainda por cima, isso influenciou outros frameworks que viriam depois, né? Como, por exemplo, SwiftUI e o Jetpack Compose, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. E basicamente você conseguiria com o Flutter, né, uma coisa que era meio chata, que que a gente não tem muito bem nos nativos, né, que, por exemplo, tem um hot reload ali, bonitinho, funciona bem, né, que é bem rápido e por aí vai. E a partir daí, como o Flutter influenciou, né, os carinhas que viriam depois, né, ele influenciou bastante o SwiftUI. Vocês veem que esse código ele é muito parecido com o do Flutter, né? Ele sai um pouquinho mais limpo, né, e tal, pela sintaxe do Swift, mas ele é bem parecido. Né? E acabou que a Apple trouxe ali o SwiftUI, eles também fizeram uma unificação de plataforma, né? Então, pelo SwiftUI, nós conseguiríamos escrever código para toda a plataforma da Apple, né? Seja o macOS, seja o iOS, por aí vai. E o mais legal também é que quando eles trouxeram o SwiftUI, eles conseguiram também fazer com que todas as ferramentas existentes fossem compatíveis, né? Então você consegue também justamente pegar os componentes ali, né, fazer uma pesquisa de componentes, arrastar e soltar, ou mudar no próprio preview
da tela, textos e outros fatores ali, e fazer com que isso mude no código, né? Isso ficou bem legal também. E o código do SwiftUI, novamente, ele é bem parecido com o do Flutter, e ele é bem limpo também, né? Ele tem algumas coisas que diminuem um pouquinho a confusão visual, né? Então, teoricamente, nesse código, dá para ver que tem menos confusão visual do que se veria no Flutter, por exemplo. E justamente aqui, por exemplo, no Flutter, para poder estilizar um texto, teríamos que abrir um text style e por aí vai. Já no SwiftUI, nós conseguimos simplesmente chamar as propriedades ali e dando valores, né? Isso deixa um pouquinho mais limpo. Além de também poder pré-visualizar o layout enquanto nós escrevemos, né? Ali herdando da struct preview provider, né? E retornando a view que nós queremos pré-visualizar. Além disso, nós também temos acesso novamente ao inspetor, né, tal. Então, nós conseguimos colocar componentes dentro de outros ali e por aí vai. E isso justamente também facilita mais o desenvolvimento, né, dá uma produtividade melhor, já que tem atalhos e outras coisas. Né. Então, dá para justamente pesquisar componentes, soltar eles, arrastar e etc. Tá. E, basicamente, o SwiftUI, né, ele tem uma questão bem parecida com o Flutter, de como os dados fluem, né? Então, basicamente, temos o usuário que traz alguma interação, né? Essa interação, ela causa uma ação que possivelmente muda um estado e faz com que a visualização re-renderize. Né? Ou mesmo um evento externo também que possa criar uma ação ali que faça a tela re-renderizar. Né? E, basicamente, o SwiftUI também funciona com gerenciamento de estado bem interessante, né? Então, tipo assim, em vez de você ter que usar biblioteca de terceiro, ele vem com uma solução bem completa built-in, né? Que simplesmente você vai ter uma classe que vai dar de observable object e os campos dessa classe vão ser observáveis, né? Você vai marcar eles como observed, né? Com uma anotação observed, e a partir daí eles são campos observáveis e justamente quando eles mudarem de valor, pronto, eles já conseguem notificar a view que esse valor mudou. Né? Isso é bem interessante também. No Flutter, o análogo que nós temos a isso, por exemplo, são libs de terceiros, como Mobex, GetX e por aí vai, né, para fazer esse aviso, mas mesmo assim elas exigem um pouquinho mais de código. A partir daqui, por exemplo, esse gráfico ele mostra ali, né, justamente a classe observável usadeira, com os parâmetros e por aí vai, e quando o botão Favorites Only, né, que ali foi clicado, pronto, ele simplesmente vai renderizar ou não vai renderizar. E a partir disso, existem várias formas ali, né, de fazer um gerenciamento de estado. Caso seja preferido, também dá para fazer um gerenciamento de estado no componente, né? É só criar uma variável ali e anotar com state, né? @state, e pronto. A partir disso, essa variável também é observável. Né? E com isso a gente consegue criar uma renderização condicional e por aí vai. Né? Então, basicamente aqui também caso seja necessário, também dá para, por exemplo, criar visualizações que não existem no SwiftUI ainda. Como, por exemplo, às vezes tem um componente como WebView, que não é nativo do SwiftUI, né? Não existe uma implementação ainda. Então, você simplesmente pode herdar da struct WebView Controller Representable, e a partir disso você simplesmente consegue criar controladores para que você controle esse componente a partir do SwiftUI. Então, basicamente, ali, você tem que sobrescrever alguns métodos, como make view controller, né, que vai retornar um iPage view controller, e também uma função chamada update view controller, né, que ela seria justamente para quando esses valores forem atualizados. E com isso, basta ter uma view, né, um tipo de visualização que retorne a view do iKit esperada, e com isso a gente conseguiria basicamente retornar ali esses valores, né, e simplesmente ter um componente com page view que não existia no SwiftUI, mas agora existe, já que ele foi implementado. E a partir daí também temos o Jetpack Compose, né, que é outro framework ali que acabou surgindo para Kotlin, né, assim, que possivelmente também vai ser aproveitado para o Kotlin Native quando ele já estiver mais estável, né, que também é bem parecido com o Flutter e com o SwiftUI. Né? E basicamente o Jetpack Compose funciona de forma muito parecida com o Flutter, né? Até os nomes como Stack, Column, Row e por aí vai são parecidos. Diferente do SwiftUI, onde, por exemplo, Column é VStack, Row é HStack e por aí vai. E basicamente, igual ao SwiftUI, o Jetpack Compose também funciona com base de modificadores, né? Assim a gente consegue também diminuir a confusão visual na hora de estilizar, de adicionar modificadores de layout ao nosso componente. E
O Jetpack Compose também dá para a gente uma coisa bem interessante, que é justamente a questão das previews, né? Mas ele vai um pouquinho além nessa questão também. Né? Então, as previews, você não vai precisar de um emulador ali, você vai conseguir ver o layout que você está fazendo numa preview, assim como no SwiftUI, mas uma questão interessante também é que você conseguiria, por exemplo, pegar e ter uma preview stateful, né? Com estado. Basicamente como essa aqui, onde justamente você consegue mudar os valores ali, ela vai mudando, e caso você queira também, se você tiver um componente que tenha gerenciamento de estado, você também consegue fazer interação com o componente, né, como se ele realmente estivesse rodando num emulador. Né. Então é bem legal que você também consegue ter uma preview do estado de como é que vai funcionar isso. Ainda não é um hot reload, mas é bem legal também. E basicamente o Jetpack Compose ele funciona de uma forma parecida com o SwiftUI e o Flutter também. Então você tem eventos do usuário, né, justamente que vão atualizar o estado e novamente vão disparar re-renderizações. Então, basicamente, a síntese do Jetpack Compose também é bem limpa, ainda mais por ele ser feito em Kotlin ali, é bem tranquila, né, a utilização é bem tranquila também. E, por exemplo, nesse caso aqui, mostrando o gerenciamento de estado do Jetpack Compose, isso lembra bastante o React Hooks. Né? Para quem gosta de React, por exemplo, né? Onde, em vez de mutable state of, você faria, por exemplo, um hook ali, justamente para ter, que seria use state, né? Justamente para você ter acesso a um estado, uma variável de estado, e um setter para ela. Aqui no Jetpack Compose é praticamente a mesma coisa. Você vai usar mutable state of, ele vai devolver para você um text, né, que seria uma variável ali, e um setText, que seria um setter para ela. Então, toda vez que o setText for chamado, ele muda o valor dessa variável e causar uma re-renderização. A partir daí também, tudo que eu mostrei aqui, né, tanto Flutter quanto o Jetpack Compose, quanto o SwiftUI, todos são apenas ferramentas, né, então, tipo assim, vai da escolha de qual é melhor ali, de qual vai se adequar mais ao seu caso de uso e por aí vai. Né. E, basicamente, é isso. Queria agradecer a todo mundo que assistiu essa palestra e tal. E aqui tem um QR Code da ITERS, caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre a empresa e por aí vai. Também queria agradecer bastante ali a Miss Skyed que está me assistindo e também a comunidade Flutterando, né? É uma comunidade onde eu aprendi bastante sobre Flutter, né? Estou ali desde o comecinho ali, que eu aprendi bastante sobre Flutter e que o pessoal me ajudou bastante. É isso aí, então.